Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui, depois do nosso breve intervalo, que era para ser 15, mas foram 20 minutos, mas vamos lá. Gente, a gente parou falando da tal da carta de serviços, aqui tem os slides, eu sei que eu já expus todo o conteúdo praticamente, mas vamos lá. Artigo 7 em diante, ele vem e traz a questão da regulamentação da carta de serviço. Que ele vem e diz, ó, órgãos de idades, por essa lei, divulgarão carta de serviço. Então, essa lei, essa carta, ela tem que ser feita e ela não pode ficar lá, guardadinha, bonitinha, tem que estar no nosso site, tá? Oi? Olha lá. Divulgarão carta de serviço. Penso que a maior publicidade... Então, eu recomendo. Essa daqui a gente fez porque ia ter uma festa local e a gente abriu um stand da Câmara Municipal. A gente pegou para distribuir para o pessoal, né? O pessoal que ia visitar o stand levava uma cartinha. Eu acho bacana também, até dei essa recomendação lá, para deixar na recepção. Então a pessoa vai procurar alguma coisa, já entrega, sabe? Então a pessoa já vai levando, na hora que você vê acabou também, que a gente fez bastante lá, tanto é que eu estou usando nas aulas, porque a gente fez tanto que acabamos não distribuindo tanto, está lá sobrando, entendeu? Mas e outra coisa importante que a gente vai falar, essa questão da carta de serviço é uma coisa que você não tem que fazer e esquecer que ela existe, tá? Você pegar a nossa carta de serviços ali, ela já vai estar desatualizada. Por exemplo, lá consta que eu estou lá no Câmara Vai à Escola, lá consta a antiga mesa diretora, no final do ano teve eleição, lá consta as antigas comissões, tá? Então, a administração, ela vai mudando. E conforme vai mudando, a gente tem que alterando a nossa carta de serviço. Por exemplo, palavra livre lá, que era 15 minutos, passou para 10, está desatualizado. Então, é uma coisa que você tem que ir acompanhando para deixar sempre atualizadinho, para não passar uma informação equivocada também. Tá? Não é porque você fez ela, publiquei, esquece que ela existe. Não. A administração ela vai mudando e você tem que alterar a sua carta de serviço conforme vão ocorrendo essas alterações. Então vamos lá. A carta de serviços tem por objetivo informar o usuário sobre o serviço prestado pelo órgão ou entidade, as formas de acesso. Então é aquilo que eu já te falei para vocês. Para que serve? Informar o usuário sobre o serviço público. Tá? Olha lá. Deverá trazer informações claras, precisas. Tá? Então está aqui o que a lei vem e diz para a gente fazer. A gente não vai ficar lendo o artigo aqui de lei, tá? Mas basicamente é isso que a gente já passou. É o menu do prato servido por aquele órgão. Tá? Além das informações escritas, então ele vem e diz, ó, prioridade de atendimento, previsão de tempo de espera, tem que ter na tua. Por exemplo, vou fazer uma carta de serviço de saúde. Qual que é o tempo de espera, mais ou menos, ali no teu posto de saúde? Tem que constar. Tá? Então ele traz um norte. Eu posso colocar mais coisa? Eu posso colocar mais coisas. Será objeto de atualização periódica permanente, aquilo que eu falei. A administração não é uma coisa pronta e acabada, ela tem alterações dia a dia, eventualmente você tem que estar atualizando a sua carta de serviço. O próprio parágrafo 4º do artigo 7º diz isso. Tá? Não tirei da minha cabeça essa ideia de ter que atualizar. Tá? Que a própria lei exige essa atualização. Então, sobre carta de serviço, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Né? A gente fica à disposição para dirimir dúvidas relacionadas ao tema. E agora a gente vai falar da nossa querida ouvidoria, né? O nosso ouvidor. Atribuições do ouvidor. Por que eu trago aqui a letra da lei para vocês? Para demonstrar que, de fato, o ouvidor não é um mero office boy de luxo, que busca papel e leva papel. Tá? É muito mais do que isso. Então, o que o ouvidor tem que fazer? A lei diz. Então vamos imaginar que vocês vão instituir a ouvidoria lá, amanhã ou depois. Esse artigo 13 aqui tem que estar na ponta da língua do ouvidor, para ele saber o que ele tem que fazer. Tá? É aqui que ele vai buscar as atribuições que ele, no dia a dia ele vai atuar enquanto ouvidor. Então vamos lá, o que ele tem que fazer? Promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras atividades na defesa do usuário. Ele tem que ter uma postura ativa, ele não é um cara parado. Tá? Ele tem que tentar promover essa participação. Como é que está o logo lá para você acessar a ouvidoria no teu site? Está escondidinho?
Será que não é o ouvidor que não tem que cobrar a gente? Ó, a gente tem que fazer aqui, ampliar essa logo. Temos que colocar cartazes espalhados pela administração sobre o acesso à ouvidoria. Essa postura proativa para fazer com que as pessoas busquem a ouvidoria. Ou vocês acham que não tem reclamação no serviço público lá onde vocês estão inseridos? Percebe? Tem reclamação, tem sugestões, porque a ouvidoria a gente vai ver que não é só reclamação, tem sugestões. Elogios tem? É mais difícil, mas eventualmente tem. Tá? Só os 3? Não, a gente vai ver depois, eventualmente, outras situações onde o ouvidor pode atuar. Então, a rigor, o ouvidor ele tem que ter essa postura de fazer com que a pessoa busque a informação, traga a sugestão, traga a reclamação. Por quê? Porque com essa reclamação, ele vai tentar melhorar a administração, sabe? Mostrar aonde o usuário do serviço público está vendo que está tendo problema. Porque o gestor em si ele não sabe. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma verba lá para reformar o posto de saúde. Aí, você é um prefeito daqueles que gostam das coisas lindas, né? Aquele prefeito que é tudo bonito. Não muito eficiente, mas bonito. Né? Para sair na foto, legal. Não tem isso? Aí ele vai lá e pinta o posto, só faz uma reforminha básica ali, troca um piso e pinta tudo. Só que, antes de fazer isso, ele não atentou para o fato de que as reclamações não estavam na estrutura física ali, no embelezamento do ambiente, mas no banheiro que é sujo. Nas carteiras que são ruins, velhas e eventualmente até machucam, o pessoal fica lá esperando. Será que se ele não gastasse, vamos imaginar esse, sei lá, não sei quanto gastou nessa obra, 50 mil. Será que se ele gastasse esses 50 mil reformando o banheiro, não ia trazer um melhor resultado na avaliação do público-alvo? Será que se ele não trocasse as cadeiras, colocasse umas cadeiras mais novas, mais confortáveis, onde o pessoal vai ficar mais confortável para esperar o atendimento, será que não ia ter uma satisfação melhor do usuário? Será que se ele reformasse o banheiro, aquelas 30 reclamações do banheiro não iam cessar? Eu tenho 100 reclamações, 30 do banheiro. Se eu reformar o banheiro, eu vou resolver 30% do meu problema. Eu vou lá e pinto o prédio. Olha a pesquisa de satisfação. Tá? E o ouvidor, ele tem que fazer esse meio campo. Ele tem que promover essa procura do cidadão, buscar sugestões. Não adianta você ser ouvidor e estar ali só para receber o pagode no final do mês, a tua FG. Beleza, sou ouvidor do município. Aí no mês eu recebi 10 reclamações só. Você acha que só teve 10 reclamações mesmo? No íntimo do cidadão que está sendo tratado ali? É muito mais. Você tem que buscar esse cidadão para ouvir ele. Meu amigo, qual que é o problema? Você está sendo bem atendido? Qual que é a sugestão? Tem que colocar a caixinha de sugestão lá. Tem que colocar enquete no site. Como podemos atender melhor? Deixa aqui sua reclamação, suas dúvidas. Percebe que ele tem que ter essa postura proativa? Acompanhar a prestação de serviço visando a garantir a sua efetividade. Está tendo muita reclamação. Diz que me diz que. Sabe? Todo mundo fala que aquele cara atende mal. Eu vou lá. Vou lá dar uma olhadinha. Né? Não me identifico, dou uma de cliente oculto, né? Ou mando alguém. Para quê? Eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber. Né? Eu tenho que saber como está a prestação de serviço público, porque a reclamação vai vir para mim. Tá? E eu tenho que tentar melhorar a prestação de todo o serviço público. É minha atribuição. Propor aperfeiçoamento na prestação de serviço. Eu estou vendo reclamação todo dia daquele determinado serviço. Eu, enquanto detentor desse conhecimento, eu tenho alguma solução para apresentar. O problema aqui é aquele atendente. Por quê? Porque ele trata mal todo mundo, ele tem problema, sei lá, psicológico, não sei. É o caso de colocar, ele não pode, tem gente que não dá para lidar com pessoas, né? Tem gente que não tem. Tem que colocar ele lá no almoxarifado, lá para ele fazer um serviço interno, porque ele não se dá bem com as pessoas. Vou aproveitar uma potencialidade dele melhor, porque eu estou vendo que o ponto forte dele não é atender, vou deixar ele ali. Ou pior, troco ele. Vem outro, mesmo problema. Troco.
Mesmo problema. Troco. Aí você começa a perceber, enquanto ouvidor, que você está vendo as reclamações continuarem, que o problema não é ele. Será que não é a pressão do médico que xinga o cidadão todo dia? Será que não é a enfermeira que é mal-humorada, que vem e xinga o cidadão todo dia? Né? Ó, eu falei para você não tirar ficha, por que você tirou ficha? Aí você não tira ficha. Aí vem o usuário do serviço público e reclama que você não tirou ficha. Aí você tira a ficha, porque você está escutando xingo aqui. Aí você escuta xingo lá. Será que não é uma de você sentar e conversar com aquele médico que eventualmente não quer trabalhar? Ou aquele outro servidor que está pressionando ele de outra forma? Porque às vezes aquela situação aconteceu, mas a culpa não é do servidor só. Às vezes ele está com um problema e em função de uma pressão do dia a dia dele, ele explodiu. Será que não é essa pressão demasiada e desarrazoada que não está acontecendo do serviço público não ser prestado de uma maneira adequada? O ouvidor ele tem que ter esse feeling. Entendeu, meu amigo? Por que aconteceu? Por que você tratou ele desse jeito? Ó, é a terceira reclamação na semana, o que está acontecendo? Aí ele fala, ó, o problema é esse, tal, tira a ficha, o cara vem e me xinga. Né? Eu já vi muito disso, tá? Propor o aperfeiçoamento, você tem a noção de onde está o problema, então você vai ter condições de dar um palpite mais certeiro, né? Auxiliar na prevenção e na correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios, tem os princípios, né? Vai ter que seguir. Bom, a pergunta da colega é se o ouvidor ele tem que ser uma pessoa concursada. Pode ser concursada efetiva? Pode. A sua demanda que vai dizer se precisa ou não. Eventualmente, você precisa concursar. Ou você cria uma FG e tal. A pessoa continua na atribuição dela, mas paralelamente, pega uma Câmara Municipal. Você precisa ter um concurso para um ouvidor. A pessoa fica lá 40 horas para ter 5 reclamações no mês. Se tiver. O teu caso concreto que vai dizer. Quantos ouvidores? Não sei também. O teu caso concreto vai dizer. Saúde? Normalmente tem que ter um. Só para os perrengues da saúde. E um para o resto do município. Ou um saúde. Vai do porte do teu município. Tá? Penso que num ambiente de uma Câmara Municipal não seja viável. Num ambiente de um executivo, seria mais viável. Mas, por outro lado, até que ponto vale a pena você concursá-lo? Por que eu digo isso? Vai que é um concurso, espera passar o estágio probatório, o cara começa só a tocar de lado. O que você vai fazer com ele? Você sabe que a avaliação de desempenho, avalia mal e manda embora. Funciona isso no Brasil? A lei exige que tenha avaliação de desempenho, se fez, né, um determinado número de avaliações ruins, você pode até ser exonerado. Aliás, demitido, né, porque tem natureza de penalidade. Beleza, funciona isso no Brasil? Então vale a pena? Porque eu penso que seria mais viável você criar uma FG e assim, com um mandato, para não ter ingerência, porque se o ouvidor começar a incomodar, o prefeito vai lá e tira, também não dá. É igual ao controle interno. Mandato, ó, você vai ficar 2 anos na função. Se você ficar bacana, eu te reconduzo, senão eu troco. A não ser que, de uma maneira, ele comece a atuar de maneira desidiosa. Então tem os prazos, ele começa a perder, aí o prefeito pode tirar. Mas aí é porque ele deu causa, não por perseguição política. Devidamente justificado você. Mas a rigor, eu penso que o concurso público, nesse ponto, tem esse problema. Porque às vezes você faz um concurso e a pessoa que passou é excelente. E se o cara for um cara bom de concurso e ruim de serviço? E aí? Você vai ter que aguentar ele até quando? Então, o caso concreto eu vou dizer. Ah, é um município de São Paulo. Então eu tenho uma ouvidoria totalmente instituída, que eu preciso de dezenas de ouvidores. É bacana ter o concurso? Aí sim. Agora, não ambiente pequeno, eu penso que uma FG resolve. Função gratificada. Tá? Auxiliar na prevenção. Propor a adoção de medidas de defesa dos direitos. Vamos imaginar que o teu município tem lá o ouvidor, mas não tem o conselho. E quando você não institui o conselho, você está descumprindo a lei do usuário de serviço público. O ouvidor é o cara que vai cobrar. Está aqui, ó.
Proporação de medidas de defesa dos direitos do usuário. Quando você institui o conselho, você está defendendo o direito do usuário. Certo? Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações. Percebam que a gente está no inciso 6 aqui, certo? Percebam que agora que a gente chegou naquela atribuição que a gente imaginava antes de começar o curso, que era só isso que o ouvidor fazia. Ouvidor, o que passava pela cabeça de vocês? É o cara que recebe reclamação e vai dar andamento, não é isso? Grosso modo, é isso que a gente imagina da figura do ouvidor. Percebam que a gente teve 5 incisos antes, trazendo outras atribuições para agora chegar na atribuição que a gente imaginou. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante o órgão. Então eu tenho que encaminhar e eu tenho que cobrar. Eu mandei para você a manifestação, você tem 20 dias. Eu vou esperar dar o 20º dia para te cobrar? Não, a hora que chegar no 15º, meu amigo, lembra lá, tem os prazinhos lá. O brasileiro você sabe, né? Deixa para a última hora. Então, se eu deixar para te cobrar no 20º dia, aí que você vai. Então, ele tem que cobrar, tem que ter essa postura de ir atrás, de resolver o problema. É ele que vai dar a resposta? Não, só se ele tiver a resposta, por estar imbuído lá no âmbito da administração, ele tiver conhecimento. Mas, via de regra, ele tem que pegar e buscar informação com outro setor. E esse outro setor tem o prazo de 20 dias. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou entidade pública. Aquela postura lá que você vai mediar. Falou, vamos, né, você errou aqui, você errou ali, vamos tentar acertar e tal. Está vendo? Está na lei. É uma das atribuições dele. O que mais? Deveres da ouvidoria. O que ele tem que fazer? Além das atribuições, tem os deveres. Deverão, não é poderão, então é obrigação, tá, gente? O ouvidor, ele deve, dentro do âmbito daquelas atribuições, receber, analisar e responder por meio de mecanismo proativo, correr atrás, mandar a pergunta para o secretário e cobrar o secretário. As manifestações encaminhadas por usuário de serviço público. Beleza. O que mais que ele tem? Elaborar, da onde que a gente tirou da ideia de que ele tem que fazer um relatório. O teu prefeito faz lá o relatório, apesar de ele receber as notificações? Não faz. Então não é ele o ouvidor. Tá? Elaborar anualmente. Posso fazer semestralmente? Posso. Se a sua lei lá local estabelecer esse prazo semestral, beleza. Relatório de gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1, que é receber, analisar e o fim que deu a reclamação. E, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação do serviço público. Então, eu tenho que fazer um relatório, e a lei vai dizer o que eu tenho que conter no relatório, que a gente já vai chegar, dizendo, olha, eu tenho tanta reclamação aqui, aí nessas reclamações foi feito isso, isso e isso. Tem que dizer. E esse relatório, ele tem que estar publicado. Tá? Vamos lá, meu amigo. Me ajude aí, cara. Aí foi. O relatório de gestão de que trata lá o inciso 2 do capítulo 14, que é o que a gente acabou de ver, deverá indicar, pelo menos, cair de paraquedas nesse raio de ouvidoria. Como é que eu vou fazer esse relatório? Não sei nem por onde começar. Dá uma olhadinha no artigo 15 da lei. A lei vem e diz pelo menos o mínimo que você tem que constar nesse relatório. Então, o que tem que ter na lei? O número de manifestações recebidas no ano anterior. No ano de 2022, recebemos tantas reclamações, tantas sugestões e tantos elogios. Ou, vou além, pedidos de reclamação, de informação. Pode ir para a ouvidoria? Pode. Tá? Essas leis se comunicam. A lei que vocês tiveram ontem se comunica de hoje. A lei de acesso à informação está intimamente ligada, né, com a lei de proteção do usuário do serviço público. Tá? Essa interdisciplinariedade que tem que ter no direito. Tá? Os motivos das manifestações, a análise dos pontos recorrentes. Então, você vai separar o que mais teve de reclamação e vai fazer uma análise ali. Oh, meu Deus do céu. As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Vamos imaginar, está lá o relatório do ouvidor. Aí ele coloca lá que tem um monte de reclamação, tudo sobre aquele tema. Aí, naquele ponto que fala assim, as providências adotadas, você vê que o prefeito não fez nada. O prefeito vai ficar satisfeito de ver publicado isso? Não.
É um mecanismo que você vai obrigar o prefeito. Eu tenho que pôr, está aqui na lei. Né? Vamos dar andamento nas demandas. Né? Eu vou precisar dizer o que o senhor fez. Isso vai estar lá no site. Isso aí, como é que fala? O teu concorrente político, né? A oposição vai prato cheio para elas. Que demonstra claramente que você não está nem aí para o usuário de serviço público. Já pensou? Né? Então, tem que ter as providências adotadas. Até porque, vamos imaginar aqui da questão da eventualmente não é nem culpa do prefeito, mas é o ouvidor que não deu andamento. Lembra da comissão do usuário de serviço público? Aquela comissão vai avaliar o quê? O trabalho do ouvidor. Então, como que ela vai avaliar? Uma das ferramentas que ela tem à disposição para avaliar o que o ouvidor fez no ano todo é esse relatório. Prefeito, está aqui, como assim teve 2.000 reclamações aqui, e sendo que 900 não teve resposta? Está aqui no relatório. Lembra aquele cara que eu sugeri? Por que você não nomeou? Você pôs esse cara aí que está aí encostado? Ou pior, tem lá no ambiente lá de município de 20 mil habitantes, teve 5 reclamações o ano inteiro num executivo. Você acha que só tem 5 reclamações? Se só tem 5 reclamações, é porque a administração é muito boa. E cadê os elogios? Né? Então, se ela é tão boa assim para não ter tanta reclamação, por que não tem elogio? Será que esse ouvidor ele não está só fazendo uma operação tartaruga? Enrolando? Cadê a postura proativa dele? Cadê o banner no site, em destaque? Cadê os cartazes indicando aqui o canal de ouvidoria? Tem que ter. Chega no posto de saúde, põe lá um cartaz de ouvidoria. Você está sendo bem atendido? Ouvidoria, número tal, site tal. Postura proativa. Só que às vezes a pessoa está lá naquela função, mas ela não quer ser incomodada. Só que amanhã ou depois ela vai ter que prestar conta disso. A pessoa chega o Ministério Público, vem falar, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. O senhor recebe FG? Recebo. Quanto que é a tua FG? R$ 2.000 por mês. É? É. E o que o senhor faz? Eu sou ouvidor. Nossa, que legal, o senhor é ouvidor. Que bacana. Como é que está a prestação de serviço público no município? Está muito boa. É? Não, está muito boa. Não, por quê? Não, porque a gente só teve 5 reclamações no ano todo. Espera aí. R$ 2.000 vezes 13 são 26 conto, fora os impostos. É que tem o 13º, férias e tal. 30 mil gastando com o peão no meio. Pô, ano. Para ter 5 reclamações? Cadê os elogios então? Um prato cheio para o MP vir. Gente, justificar o soldo. Tem que justificar o soldo. Despesa pública. O dinheiro que a gente recebe é público. Tá? Cadê? Motivos, providências. Aqui. Além disso, o relatório ele vai ser encaminhado para a autoridade máxima. Ô, prefeitão, tá aqui uma cópia, tá? Assina aqui para mim. Então, amanhã ou depois, o prefeito não vai poder falar assim, eu não sabia. Não tem, eu não sabia? É um clássico no cinema da administração pública, municipal, federal e estadual. Eu não sabia. Está aqui como não? O senhor recebeu a cópia do relatório aqui, dizendo que teve 5.000 reclamações, 300 reclamações só daquele médico que é parente do senhor, que o senhor não faz nada, não abriu um processo administrativo. Né? Tem que ter um relatório, para isso, justamente para isso. Disponibilizado integralmente na internet. Gente, aí se disponibiliza lá, vem um observatório social questionar. Senhor prefeito, o que o senhor fez com relação àquele problema lá do médico que tem 300 reclamações? Cadê? O senhor abriu algum processo administrativo contra ele? Aí você vai lá e pede com base na lei de acesso à informação, ele tem que informar. Aí não tem nenhum processo administrativo contra o médico lá que atende todo mundo mal. No ano foram 200 reclamações. Quase uma por dia. Não dá, né? Eita, meu Deus do céu, que diabo eu fiz aqui, gente? Estava passando, vocês nem falaram para mim, né, seus... Era lá, volta. Aqui. Então, o relatório tem que estar na internet. Por quê? Controle social, gente, accountability. Né? O cidadão, não só a comissão, né? Comissão do usuário.
Putz, que deu branco. A comissão do usuário lá, que a gente começou falando dela, Comissão Municipal do Usuário de Serviço Público, não só ela vai questionar, o próprio cidadão comum pode chegar no prefeito, por que o senhor não levar para o MP uma situação de uma suposta, como é que fala? Aquiescência com aquela prestação de serviço ruim. O que ele fez para melhorar o serviço? Nada. Aí depois ele vai pedir voto. Aí o relatório está na internet. O que mais? Avaliação periódica dos serviços prestados. Aqui é legal. Aqui é legal. Porque aqui vai gerar uma competitividade interna que os caras vão se coçar. Porque o grande problema da gente ter uma ouvidoria que funciona é ter o apoio dos demais. Apoio do prefeito, apoio do secretário. Você manda para o secretário não dá nem bola. Aí você vai para o prefeito não dá nem bola. Você vai fazer o quê? Voltei? Não. Vai fazer o quê? Só que aqui você vai expor os caras. Eles não vão querer a secretaria deles lá, mal avaliada. Tá? Os órgãos e entidades públicas abrangidos por essa lei, leia-se, todo mundo, deverão avaliar os serviços prestados nos seguintes aspectos. Então, tem que ter avaliação do serviço. Para que avaliação, gente? Para melhorar. Para melhorar. No final do curso aqui, vai ter uma avaliação do professor que vos fala. Alguma coisa que vocês não gostaram, vocês vão colocar, pecou nisso, pecou naquilo. Por quê? Para a gente tentar melhorar. A ideia é essa. Né? A ideia não é levar a crítica para o lado pessoal. A ideia é você falou muito palavrão, né? Vamos imaginar que seja essa situação. Você só leu o slide aqui, você ficou contando piada num negócio, tá? Por quê? Para a gente caminhar junto. Não adianta vocês virem aqui, pagar caro no curso, pagar caro com diário, dinheiro público, vamos respeitar o dinheiro público, para ter um curso que não vai agregar nada para vocês. Um curso que o professor veio e só fez piada, só leu slide, né? Só enrolou, ou tem o conteúdo lá e não seguiu. Eu vim aqui só para ouvir o cara falar da ouvidoria, só estou aqui por causa da ouvidoria. Aí vem no dia da ouvidoria, o professor não fala da ouvidoria. Você vai avaliar bem o curso? Né? É para melhorar. Não é, o cara me... Não, gente, não tem perfeição. E a ideia é buscar sempre a melhoria. A avaliação aqui é isso. Tá? A satisfação do usuário com o serviço prestado tem que ter. A qualidade do atendimento prestado ao usuário. O cumprimento dos compromissos e prazos definidos na prestação do serviço. Então, vamos lá. Chegou lá no site, lá diz que o atendimento leva em média 30 minutos. Você chegou lá e levou 2 horas. Você vai reclamar. Por quê? Ou eles adequarem lá no site, colocar as 2 horas e criar uma expectativa real, ou eles melhorarem a prestação do serviço para, de fato, demorar meia hora só. O cumprimento... já foi. A quantidade de manifestação do usuário. Quantas manifestações tem? Aquele setor tem... Aquela secretaria tem 80% de problema. Dos 80%, metade, o problema é naquele posto de saúde, por exemplo. Será que se eu não atacar esse posto de saúde, eu não vou resolver a maioria dos meus problemas? Percebe? Tem que ter esse levantamento. As medidas adotadas pela administração para a melhoria, aperfeiçoamento, tem que ter. O cidadão sugerindo, faz isso que vai melhorar, o problema está aqui. Porque a gente, do outro lado do balcão, não tem a visão do usuário do serviço público. Tá? A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação, feita no mínimo cada 1 ano. Posso fazer com mais vezes? Posso. Posso deixar lá uma caixinha de sugestões e fazer um relatório e publicar a cada 6 meses? Posso. Tá? O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade. Olha que legal agora, incluindo ranking das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários. Gente, aqui você expõe o secretário de uma maneira que ele não vai fazer corpo mole para te atender enquanto ouvidor. Porque ele vai querer resolver. Porque o usuário que reclama e da próxima vez que ele vem e ele é bem atendido e aquele problema foi sanado, ele vai ver que ele foi ouvido. Ele vai ver que ele não é só um número. Tem muita administração que leva o cidadão como um número, um voto, que é pior ainda. Né? Ele vai ver que ele, cara, eu reclamei disso aqui, reclamei que não tinha água. Aí deu
Um mês eu cheguei aqui, tinha um bebedouro para todo mundo. Olha que legal. O cara se sente acolhido, o cara se sente importante. Você acha que ele vai reclamar de novo? Ele vai até elogiar, se duvidar. É difícil, mas eventualmente até vem. Por quê? Porque ele foi ouvido, ele foi acolhido. Ele viu que aquele imposto que ele pagou resultou numa coisa bacana. Que ele não é só um CPF ali, né? Não é só um voto, um título de eleitor. Ah, você vota em qual sessão? Não, cara, você é um cidadão, tem que ser respeitado. Então, quando você ouve ele dar, a demanda dele é atendida, ele fica assim. Então, o ranking, então o secretário não vai querer ser mal avaliado, gente. Ele vai agora, mas ele vai mostrar depois que ele melhorou. Agora eu fui mal, mas peraí. Ouvidor, mostra para mim os problemas. Aqui não, então vamos sentar e vamos resolver. Vamos tratar o cidadão como cliente. Essa é a mentalidade principal. O cidadão que está ali para ser atendido, ele é um cliente. Tá? Ele não é o cara que vai ali, que a gente vai fazer um favor para ele. Ah, ele vem aqui só pedir cesta básica. Não importa. Ele é um cidadão igual a mim que não precisa da cesta básica. Ele tem que ter a mesma dignidade, o mesmo respeito. Né? Tem que ser atendido com dignidade. É isso que o pessoal quer. Então, ranking lá para fazer de fato o pessoal se coçar, para forçar um pouco sair daquela comodidade que você tem de simplesmente empurrar com a barriga, né? Tanto do ouvidor também, que muitas vezes peca nesse sentido. Então tem que ter o tal do ranking. Gente, como é que está a nossa ouvidoria? Já pararam para analisar como que está a ouvidoria de vocês? Então, vamos ver aqui, ó. Eu preciso nomear mais servidores, que nem o caso ali. Ah, não, a gente tem na saúde. E o resto? Será que um na saúde está resolvendo? Será que ele não está cumprindo os prazos porque ele precisa de mais um ouvidor? Né? Como é que está essa situação? O caso concreto vai dizer, será que eu preciso de um concurso público? Será que eventualmente não tem que aumentar um pouco o FG para o cara dar valor, para o cara... Né? Porque às vezes o cara precisa de um estímulo. Né? Você vai, vou dar 300 para o cara ser ouvidor. O cara não vai nem dar bola. Quer tirar, tira, não estou nem. Agora paga bem para você ver. Infelizmente a realidade é essa. Estrutura física para entender a necessidade do ouvidoria, está ok? Ele tem uma sala, ar-condicionado, um computador que não trava a cada 5 minutos, né? Uma internet de qualidade, um telefone que funciona. Ele tem um estagiário, ou alguém para ajudar ele no dia a dia, né? Um auxiliar administrativo. Ele dá conta sozinho? Ou simplesmente ele não tem nada disso? Como que você vai querer que ele atue, se ele não tem uma mesa decente para sentar? Difícil. Quais os obstáculos identificados para o usuário acessar a ouvidoria? Como é que está lá no meu site lá? Será que para eu fazer a reclamação na ouvidoria, eu tenho que fazer um cadastro muito amplo que vai até desestimular aquele usuário do serviço público a procurar a ouvidoria? Aliás, vou além, será que eu posso pedir todos esses dados? Questão da LGPD, que a gente vai tratar à tarde. Tem que ver isso. Ah não, para o cara fazer uma reclamação, porque ninguém quer reclamação. Só que a pessoa tem que entender que a reclamação é para ele crescer, para ele melhorar enquanto profissional. Certo? Então, e o ouvidor não quer encheção também. Então o que ele faz? Ele não tem aquela postura proativa que ele deveria ter. Então, ele vai lá e no cadastro ele coloca até o título de eleitor do cidadão. Carteira de trabalho. Gente, não dá. Uma que você está ferindo a LGPD, para começo de conversa. A gente vai falar sobre isso à tarde. O princípio da finalidade, da necessidade. Né? Às vezes você clica na página, aí vai uma outra e você clica não. Sabe aquele que fica te jogando de um lado para o outro, aí você nunca consegue o formulário para fazer reclamação? Como é que está isso no teu site? Está acessível dentro do site? Tem um banner lá ou está escondidinho? Escrito lá no finalzinho lá, ouvidoria. Não, tem que estar acessível, tem que ter uma postura proativa, gente, justificar o soldo. O ouvidor está ganhando um plusinho a mais para isso. Tá? A carta de serviço está publicada? E vou além, ela é atualizada?
Beleza, publiquei lá faz 5 anos. Mudou o prefeito, mudou tudo. Aquela secretaria nem existe mais, me fundiu com outra, e sei lá o quê. Né? Dá. As regras emitidas resolvem as necessidades da ouvidoria? Eu tenho um arcabouço jurídico que me embasa para eu cobrar o secretário? Por exemplo, prazo de 20 dias. Não cumpriu? Processo administrativo para apurar a responsabilidade. Tem isso na tua lei? E vou além, se tem, alguém cumpre? Bonito, o papel aceita tudo. Mas ninguém cumpre. E aí, como é que fica? Né? Tudo isso tem que ser analisado, gente. Ó, existe apoio do pessoal do TI? O computador só trava, aí você liga para o cara só te enrola, porque às vezes é só ele na administração. Será que não tem que ter um outro TI? Será que ele até não é boicotado porque o cara do TI é parente do secretário com quem você expôs semana passada? Tem isso em cidade pequena? Na minha, que é pequena, tem bastante. Tá? Tem o apoio do TI. Preciso treinar os servidores. Gente, você nomeou o cidadão lá como ouvidor, o cara não leu nem a lei, nem o artigo lá que fala das atribuições. Ele acha que é só levar papel e buscar papel. Gente, para resolver, o princípio da eficiência está na Constituição, é obrigação da administração buscar eficiência. A capacitação do servidor também está na Constituição. Vocês estão aqui agora, não é porque o prefeito é bonzinho, ele está cumprindo a Constituição, capacitando vocês para buscar uma melhora no serviço público. Esse servidor, ele está sendo capacitado? Ah, não tem dinheiro. Sai do Tribunal de Contas, tem curso sobre isso, inclusive eu recomendo. Para agregar, não, inclusive outra recomendação, não parem nesse curso. Tem lá na EGP, alguém já fez curso pelo Tribunal de Contas? Pela EGP? EGP, Escola da Gestão Pública. Então, dê uma olhadinha lá, tem site tem um curso sobre é curtinho, tem uma provinha depois, bacana, gera certificado, e assim, bacana. Muitas coisas que eu trago para vocês aqui, eu vi lá nesse curso. Tá? Muito bom. O cara lá, o professor, que é o ouvidor do tribunal, cara, excepcional, muito bom. Essa história do menu, é o menu, exemplo dele. O cara é monstro. Não parem nesse curso. O prefeito não, a prefeitura não tem condição. Não tem, procura, tem de graça. É melhor você fazer um presencial, que você vai tirar dúvida com o professor, você vai ter um contato, né? É melhor do que o EAD. Mas, já que não tem, que não tem cão caçar com gato, gente. A informação está aí. Ele está buscando a qualificação. O ouvidor tem que ter a postura proativa, né? Lembra? Cadê? Existe o apoio do jurídico do controle interno? Ele fala, ninguém dá bola para ele. Cadê o jurídico para orientar ele? Falou, faz um memorando para o prefeito, faz um memorando para o controle interno. Você tem esse direito, essa prerrogativa. É assim que funciona, você pode fazer assim, assim, assado. Às vezes o ouvidor não tem essa noção. Ele tem o apoio desse pessoal? Da procuradoria e do controle interno? O controle interno também é órgão de assessoramento. A autoridade máxima do órgão respalda as atividades do ouvidor. Você chega no secretário, o secretário nem aí para você. Você manda para o prefeito, nem aí para você. E você vai fazer o quê? Será que você não tem que eventualmente trabalhar a questão da conscientização do prefeito, da importância disso? Que vai reverter inclusive numa melhor avaliação da gestão dele como um todo? Adianta eu parecer bonito na foto, inaugurando um novo posto de saúde. Aí eu estou bonito na foto, inaugurando o asfalto no bairro tal. Ou estou bonito na foto, entregando as casas. Só que a cidade inteira reclama do atendimento da saúde como um todo. A cidade inteira reclama da educação do município. Adianta? Tá bonito e garboso. Ele consegue recursos, porque o município nem tem dinheiro, né? O dinheiro do município para fazer a obra vem de Estado e da União. Ele é brother do Lula. Né? Ele é brother do Lula. O Lula está mandando dinheiro para o município agora, você viu? Olha que legal. Virou um canteiro de obra. Ótimo, bonito, vai ficar bonito ali na inauguração e tal. Mas e aí?
serviço público é uma porcaria. Ele vai ser bem avaliado? Você tem que trabalhar isso na mente do gestor. Para quê? Para o gestor cobrar o secretário dele. Tem que ter esse respaldo, gente. Tem que ser de cima para baixo. A gente, enquanto ouvidor, o secretário olha para ele, meu, quem que é esse cara? Quem que esse Zé Ruelo está pedindo aqui para mim? Eu sou secretário, trabalhei com o prefeito. Eu dei dinheiro na campanha, não tem isso? Tem, né? Eventualmente tem. Não, o prefeito não vai mandar eu embora. Meu brother. E tem, gente, tem. A gente sabe que tem, infelizmente tem. O que esse cara quer aqui? Agora, vem de cima para baixo. Ô, meu amigo, atende o cara aí. É outra conversa. É outra conversa. Relatório anual é feito e publicado? E o ranqueamento? Está sendo feito isso no teu município? Tem que cumprir. Lembra que eu falei que tem que cumprir a lei? É feita a pesquisa de satisfação lá do artigo 323? Tem lá a caixinha. Ou enquetes no site, deixem aberta a enquete. Faz uma análise mês a mês, para ver no que você pode melhorar e faz um relatório semestral ou anual. Fazem isso? Tá aí, algumas dicas para a gente tentar melhorar a nossa, até imagem quanto prestador de serviço público, porque isso impacta na imagem. O gestor que respeita o cidadão é um gestor que eventualmente vai ter o voto desse cidadão lá na frente. Dicas para orientar sobre o uso da ouvidoria. Gente, aqui, vamos dar os devidos créditos, eu tirei desse curso lá da RGP, tá? Professor top lá, gente finíssima. Pense no que quer perguntar, não misture assuntos. Aqui, ele traz nesse curso, e eu acabo trazendo para vocês, como fazer você, enquanto ouvidor, orientar aquele cidadão a fazer uma denúncia para você. Então, eventualmente, você conversando, cara a cara, ou você disponibilizar no site lá, um passo a passo para fazer a denúncia. Isso aqui é um passo a passo para o cidadão fazer uma denúncia. Pense no que você quer perguntar, não misture assunto. Às vezes o cara quer reclamar de tanta coisa e mistura tudo que a hora do ouvidor vai ler, ele não entende nada. Vai resolver alguma coisa? Não. O ouvidor tem que saber do que você está falando. Você começa na saúde, termina lá no saneamento básico, passa pela educação e depois no transporte público. E aí? O que você entendeu? Nada. É mais de um problema? Faz mais de uma reclamação. Seja objetivo, pontual. Explica a situação. Faça um pedido específico, sem ser genérico demais. Tem muito cambalacho nas licitações da prefeitura. E aí, o que o ouvidor vai fazer com essa denúncia? Nada, né? Qual que é o cambalacho, meu amigo? Qual que é a licitação? É um direcionamento para aquele empreiteiro para fazer aquela obra, porque ele está pedindo aquele requisito que ele não devia pedir, então ele está direcionando. Ótimo. Vejam, percebam como facilita? Como que o ouvidor vai falar tem cambalacho nas licitações da prefeitura? Gente, foco. Não adianta. Vá direto ao ponto, não fica querendo florear muito, né? O cara quer escrever um tratado. Gente, vai direto ao ponto, conta a historinha de maneira objetiva e vai direto ao ponto. Descubra o órgão responsável. Vai fazer uma reclamação? Vou. Para quem? Câmara Municipal tem muito disso. É uma reclamação da Secretaria de Saúde. Aí chega a reclamação lá na Câmara. E agora? Gente, Câmara, Prefeitura. Prefeitura, Câmara, são órgãos distintos. A pessoa que for fazer reclamação tem que saber para onde vai mandar. Eu, particularmente, em ambiente de Câmara é assim, normalmente as reclamações são sobre os serviços prestados pelo Executivo. O nosso ouvidor até perguntou como ele deveria proceder. Lembra do apoio do jurídico? Falei, o Leandrão, é o seguinte, cara. Beleza, você aqui é servidor público, então você está aqui para servir o público, certo? Certo. Segundo, você recebe FG. Recebe? Recebe. O valor é bacana? É bacana. Tá. E quantas reclamações tem da Câmara? São poucas. Então, peraí, se são poucas, vamos justificar o soldo? Vamos servir. Você não é servidor? Vamos servir. Mas não é minha atribuição. Calma. Você tem acesso a essa informação que ele está pedindo? Dessa reclamação? Você tem como buscar uma resposta para esse cidadão? Não, eu conheço o secretário. Faz o seguinte. Faz você um ofício na condição de ouvidor pedindo esse esclarecimento lá. Mas não tem a separação de poder. Você tem acesso à informação? Tem. Então, pede. O máximo que ele vai dizer é que não vai te dar informação. Aí ele foi, e era uma situação assim, nesse caso específico.
Ele foi na prefeitura reclamar de um determinado serviço. Aí chegou na secretaria, a secretaria falou, é no outro setor. É no outro setor, sabe aquele jogo de empurra? Dado o momento, esse jogo de empurra encaminhou ele para onde? Para a Câmara. Se o Leandrão fala, meu amigo, não é aqui, ele nada mais ia fazer do que continuar o jogo de empurra. Tudo bem, não tem nada a ver com a Câmara. Mas, gente, custa, se você tem informação. A gente não é Câmara, a gente não é Prefeitura, mas a gente conhece o pessoal lá dentro. A gente tem, cidade pequena ainda, a gente tem acesso mais facilitado, um trâmite mais próximo. Aí ele entrou em contato com o secretário, resolveu o problema do cara. E era uma denúncia anônima, a gente vai falar sobre a questão da denúncia anônima aqui. Era uma denúncia, o cara não queria se identificar. No final das contas, o cara ficou tão feliz que ele foi lá dar um abraço no Leandrão. Olha que legal. Então, gente, não sabe? Mandou no errado? Se no dia a dia de vocês, aí que eu estou fugindo um pouco, aqui eu estou orientando como que o cara vai pedir. Mas se acontecer de você na condição de ouvidor, você ter acesso, por exemplo, vocês têm lá, saneamento básico é uma autarquia. Tem nada a ver com a prefeitura, mas tem uma ligação. Chegou uma reclamação, gente, manda um ofíciozinho lá para saber, se eventualmente você tiver a resposta, você resolve o problema do cara. É obrigatório? Não, insisto, não é. Mas, gente, a gente está aqui para servir. Não para fazer o jogo de empurra. Se você conseguir resolver, é um tanto quanto melhor. Tá? Encontre no site do órgão e ache o SIC, procure a busca de ferramenta. O que mais? Anote o protocolo. Eventualmente, sem o protocolo, vai saber como é que é o sistema de informática daquele órgão, vai acabar se perdendo e some o teu pedido de informação. Anotando o protocolo. Essas são as sugestões que o professor trouxe para a gente, eu achei bacana trazer para vocês. Tá? Para orientar aquele que vai fazer um pedido de informação. Na época ele falou que eram 6 passos, mas no final era quase 10. Eu dei uma resumida aqui. Tá? Então tá aí, achei bacana trazer para vocês. Manifestações dos usuários. Gente, temos só 20 minutos e bastante coisa. Olha lá, as manifestações será dirigida à ouvidoria, remeterá, e conterá a identificação do requerente. Olha, o caput do artigo 10 já disse que tem que ter indicação do requerente. Como é que funcionou o anonimato? Calma, a gente vai chegar lá. O que eu quero deixar claro é o seguinte, tem que ter identificação do requerente. Tá? A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem a manifestação. Beleza? Vai pedir a identificação? Vai, mas você não vai pedir até a cor da cueca que ele está usando, pelo amor de Deus. Aí eu quero o número da carteira de trabalho, carteira de motorista e o PIS ainda. O PIS e carteira de trabalho é a mesma coisa, né? Acho que é a mesma coisa. E o título de eleitor. Gente, quem que sabe esses números de cabeça? Ninguém sabe. Né? Pede lá, nome completo, CPF, endereço, acabou. Telefone para contato, para entrar em contato, e-mail, acabou. Mais que isso. Você até desestimula o cara. E tem a questão do tratamento de dados. Quanto mais dados você colher, é pior. Mais responsabilidades. E mais custo para a administração, porque mais informação, mais dados, impacta pelo menos indiretamente nos custos. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes. Vocês viram ontem lá, quando a professora falou, que quando você vai fazer um pedido de informação, você não pode exigir o motivo, né? Eu quero saber aqui quanto você gastou com merenda escolar. Aí você é oposição ao prefeito. Chegou lá um pedido de informação. Eu sei que você é oposição do prefeito, o prefeito é meu brother. Né? Eu vou falar, vou responder, vou te dar informação sim, mas por que você quer? Posso fazer isso? Não posso. Está na lei de acesso à informação, trabalhar com a professora ontem. Beleza? Não pode pedir o porquê que você quer. Por quê? Porque a informação é pública. Se é pública, é de todo mundo, não tem que saber o porquê. Poder emana do povo. Certo? Aqui é a mesma coisa. E não tem que querer saber, beleza, mas por que você está reclamando? Por que você está sugerindo? Né? Não tem que exigir uma motivação. Caso não haja ouvidoria, aqui que é aquela ideia que eu falei para vocês, que dá uma certa interpretação de que é facultativo, mas penso que não, é uma norma de transição. O certo é, enquanto não haja ouvidoria, enquanto não houver ouvidoria, instituição da ouvidoria, o usuário poderá apresentar a manifestação diretamente ao órgão ou entidade responsável. Então, beleza, a reclamação é na saúde, eu vou fazer um pedido lá para o secretário de saúde, que é mais ou menos o que acontece lá no teu município. Percebo que para mim isso aqui é uma norma de transição. Vamos instituir lá, porque a gente está vendo que não é só resolver a questão do problema. Tem a questão dos relatórios, a postura proativa, né? A sugestão para
a melhora, tudo isso é papel do ouvidor também. Então, instituam lá. Então, enquanto não tem, vejam, para mim, caso não haja, não é uma faculdade, é uma norma de transição. E não pode ser diferente. Tá? Até porque seria totalmente contrário ao espírito da lei que vem respeitar o usuário de serviço público. Então, manda lá para a secretaria. Deus do céu. As manifestações poderão ser feitas por meio eletrônico ou correspondência convencional, verbalmente, na hipótese que será reduzido a termo. Semana passada chegou um cidadão lá querendo fazer uma reclamação. Aí, ele queria fazer uma reclamação verbal. Pode? Pode. Só que essa reclamação verbal, o ouvidor vai ouvir o que ele está dizendo, escrever e pôr ele para assinar. É essa a reclamação? É, então assina aqui. Reduza a termo. Tá? Então, não, o senhor tem que se dirigir ao site. O cara não sabe nem ligar um computador. Tem muita gente que, infelizmente, não sabe mesmo. A realidade é essa. Como que você vai obstar aquele direito que ele tem de reclamar, exigindo que ele faça só pelo site? Ou a pessoa não sabe ler e escrever. Como que ele vai pôr no papel? Mesmo no site, mesmo por escrito no formulário que você fornece? Verbal? Pode. Pois não. Sigilo. O ouvidor, ele consegue ter acesso a essas pessoas? Sabe quem é? Sabe, né? Vamos chegar lá. A questão do... Mas já vou responder. A gente já está chegando mesmo. A questão do sigilo é assim. Vocês lembram ontem, quando a professora falou da lei de acesso à informação, que algumas informações são declaradas sigilosas? Que não pode dar publicidade a essas informações? Sobre pena, tem até tem um artigo na lei que traz as penalidades para o servidor que dá publicidade, tal. Lei de acesso à informação. A lei aqui, ela fala o seguinte: você até pode pedir o sigilo. Você tem uma denúncia e tem medo, você tem que colocar os seus dados, o ouvidor vai ter acesso, só ele vai ter acesso a esses dados, e ele vai dar andamento. Ele não pode contar para ninguém quem é, sobre pena de infringir esse dispositivo lá da lei de acesso à informação que vocês tiveram ontem. Tá? E assim, outra pessoa que pode ter acesso? Controle interno. O controle interno tem acesso a tudo, não tem sigilo nenhum ato assim é sigiloso para efeito do controle. O controle interno tem acesso. O jurídico tem acesso? Não. O jurídico pensa que é Deus, tem muito aí que acha que é Deus, né? Mas não é. Tá? E pelo jeito tem uns colegas que têm conhecido assim. É normal, isso aí tem em qualquer lugar. Mas o controle interno ele tem que ter acesso. E o ouvidor. Então, o que vai acontecer? Aqui quando a gente se deparou com esse dispositivo lá, quando a gente estava instituindo a ouvidoria, a nossa dúvida era, e aí? Nesse caso desse cara aí, que ele queria que fosse anônimo. Lembra que eu falei que ele começou anônimo? Ele não queria se identificar. Eu falei, Leandrão, manda um ofício. Vamos fazer o seguinte, a lei diz que tem que se identificar. Não aceite a resposta. Aí a gente foi, não, calma, Leandrão, vamos dar uma estudada melhor. Vamos dar uma olhada no site do Ministério Público, como é que é a ouvidoria deles. E lá no site do Ministério Público tem lá um lugarzinho que você clica, opção pelo anonimato. Você preenche tudo e tem lá, opção pelo anonimato. Então, o que vai acontecer? A pessoa de quem está reclamando não vai ter que saber de quem está reclamando dela, mas o ouvidor vai. Tá? Então, o ouvidor vai. Então, aí o que a gente orientou? Ele falou, Leandro, manda um e-mail para ele, fala para ele se identificar, lembrando ele que essa identificação vai ser sigilosa e só você vai saber, sobre pena de infringir a lei de acesso à informação, vilipendiar uma informação sigilosa, tá? E que senão você não vai responder, não vai atender ele. Aí ele pegou e fez. Tá? Aí ele fez. Então vamos lá. Sigilo? Pode. Só o ouvidor vai ter acesso. Sob pena de afronta à lei de acesso à informação. Caso manifestação meio... o detalhe aqui, ó. A ouvidoria ela pode requerer a certificação da identificação do usuário. O que eu quero dizer com isso? O cara foi lá, colocou José da Silva, CPF, sei lá, o número que enfiou lá. Aí como é que você vai saber que é ele?
Você entra no site da Receita, bate o CPF. Se bater com o do José da Silva, é ele. Senão, não. Ah, eu bati lá, é fake. Manda o e-mail de volta, fala que foi consultado e não foi. Foi verificado que ele não corresponde aos dados para ele dizer quem é, senão vai ser indeferido. Então, o ideal é você pedir o CPF para poder fazer essa análise, se a pessoa existe ou não. Tá? Os órgãos e entidades abrangidos por essa lei deverão colocar à disposição usuários formulário simplificado. Então, tem que ter o formulário. A identificação do requerente é informação pessoal e protegida com restrição. Olha aqui, ó. Aqui, a identificação é informação pessoal protegida com a restrição de acesso nos termos da Lei de Acesso à Informação. Tá? Tem que identificar? Tem, mas essa informação, se você optar pelo sigilo, tem que respeitar a Lei de Acesso à Informação e não pode ser divulgada. Óbvio que você vai ter que confiar no ouvidor, né? Se for um ouvidor que você não bota fé, você já fica meio... Vamos lá. Aqui tem que identificar? Tem. Aqui tem outros dispositivos que falam a mesma coisa, que conterá a identificação, outro dispositivo, apresentação do documento de identificação com fé pública, tarará, então tem que identificar. Diretriz do serviço prestado. A lei vem e diz como que a gente tem que prestar. Vamos passar um pouquinho rápido aqui, que falta só 10 minutos, senão eu não vou dar conta. Então o artigo 5º vem e traz, o serviço público tem, o usuário do serviço público, ele tem direito à adequada prestação do serviço, que é o que a Constituição veio e disse para a gente lá no comecinho da aula. Devendo o agente público e prestadores de serviço, leia-se, terceirizado, observar as seguintes diretrizes. Então, quando a gente for prestar um serviço público, a gente tem que seguir, no mínimo, isso aqui. Por exemplo, urbandade, respeito. Precisava estar na lei? Não, mas está. Tem que tratar o cidadão com respeito. Presunção de boa-fé. Você não tem que tratar o cidadão mal porque você está imaginando que ele está querendo te enganar. Mas no âmbito da saúde, o cara vem, às vezes ele quer ser atendido primeiro e começa a inventar um monte de dor. Você não tem que achar, a partir do pressuposto, que ele está inventando a dor. Até porque você não é médico. Você tem que presumir a boa-fé dele. Por mais que você sabe que o cara é um nó cego, que ele está ali só te enrolando, você tem que partir pelo menos do pressuposto que ele está de boa-fé. Atendimento em ordem de chegada, ressalvado caso de urgência, tarará, tarará. Furar fila, gente. Tá? Esse negócio de, peraí que eu vou entrar em contato com fulano lá da secretaria, que ele vai adiantar o meu exame, ou vou falar com o vereador Y, X, Z, não sei o quê. Gente, não pode, está aqui. Fura fila na vacina, por exemplo, mais grave ainda. Está aqui, ó. Não, tem que observar a ordem de chegada. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Vamos imaginar que você está ali na frente do PS. Aí você já está de saco cheio, nossa, o dia inteiro, falação, médico xingando, enfermeiro xingando, secretário. Aí vem um agente político lá e já quer passar para frente também, você tem que engolir sapo em cima de sapo. Aí chegou um cidadão e te distratou. Aí você ficou um tanto quanto chateado. Aí ele vai, na hora dele ser atendido, você simplesmente pega a ficha dele e faz assim, ó. Está aqui, você faz assim, ó. Ah, é? Você vai me distratar? Você vai ver que hora que você vai sair daqui. Pode fazer isso? Está na lei que ele pode fazer isso? Não pode. Tá? Eu não posso punir ele, fazer algumas sacanagem mesmo com o cidadão, porque, por exemplo, eu fui destratado. Então, vamos lá. Então, se eu fui destratado, eventualmente eu posso abrir um processo, né? Exigir o dano moral, ou eu posso fazer uma queixa-crime para exigir a punibilidade na esfera penal, né? Eu posso fazer isso enquanto cidadão. Eu posso fazer um boletim de ocorrência questionando o desacato, né? Foi desacato. Ou uma injúria. E lembrando que injúria, enquanto você é servidor público, a ação penal é incondicionada. O Ministério Público tem que entrar com a ação. Você não precisa nem contratar advogado. Tá? Você tem que usar os meios legais. Agora, você fazer alguma gambiarra para prejudicar o usuário do serviço público, você acaba até perdendo a sua razão. Peraí, que você era o 5º a ser atendido, você vai ser o 20º agora.
pode fazer isso? Não pode. Tem alguma lei que te autoriza a fazer isso? Ó, desacatar o servidor público no exercício da função, perder 10 casinhas, igual em joguinho de volte 10 casinhas, igual o jogo da vida. Não tem isso na administração, tá? Isso era no jogo da vida, lá no joguinho lá do carrinho. Tá? Então tem que ter adequação. Igualdade de tratamento do usuário. Chega aquele cidadão mais simples do mundo, né? Meio suado, tudo, né? Para ser atendido, e você destratou o cara. Aí chega o vereador, a autoridade, ou o filho de não sei quem, ou o empresário bambambam da cidade, ou uma menininha bonitinha. Né? Tem isso. Instrutor de academia que é bom nisso, né? Você chega na academia lá, os meninos tudo sendo atendidos, os caras todos se matando, o peso caindo na cara, assim, e os caras, né? A realidade é essa. No âmbito da administração, isso não pode acontecer, gente. Tá? Tratamento isonômico, você tem que tratar o tiozinho que chegou lá, tudo, né, suado, até mal cheiroso às vezes, coitado, né? Da mesma maneira que você trata o bambambam da cidade. Ah, chegou o filho do prefeito, peraí que eu vou estender um tapete vermelho pro cara. Não, não dá, gente. Você vai estender o tapete vermelho para ele, você vai estender para todo mundo aqui então. Tá? Tratamento isonômico. Cumprimento de prazos e normas procedimentais. Tentem cumprir os prazos. Eu não sei nem por que está aqui, mas enfim, está aqui. Definição de publicidade. Definição, publicidade e observância dos horários e normas. Beleza, o órgão tem que ficar aberto até as 5, que é só você no órgão. Dá 4h30, assim, ó. Pode isso, Arnaldo? Aí chega um coitadinho lá que veio lá do raio que o parta, lá de onde Judas perdeu as botas para ser atendido. O bonito, sextou, né? Vamos lá pro happy hour, o pessoal está esperando. Gente, se é até as 5h30, fica até as 5h30, não é 4, não é 5. Né? Se é até as 5, fica até as 5. Simples assim, não é difícil. Né? Eu não sei, eu juro que eu leio essas coisas e não entendo porque está na lei, mas é porque o brasileiro é complicado mesmo. O bicho dá nó em pingo d'água. Definição da publicidade, tá certo. Adoção de medidas visando a proteção à saúde e segurança. Beleza, tem que distribuir máscara? Tem que distribuir máscara. O pessoal tem que só vir de máscara? Beleza, tem que disponibilizar álcool em gel? Tem que disponibilizar álcool em gel, tá aqui. Autenticação de documentos pelo próprio agente público também é uma das diretrizes, que hoje a gente tem fé pública. Manutenção de instalações salubres. Beleza, todo mundo reclama do banheiro, mas você, enquanto servidor, é o primeiro a ir lá e errar a mira. Né? Faz, sabe, de pirraça, porque você brigou com a faxineira. Tem muita gente assim, cara, infelizmente. Tem. Tá? Então, você é o primeiro a zelar pelo ambiente sadio, onde você está inserido ali, um ambiente salubre. Né? Eliminação de formalidades e exigências cujo custo... Sabe aquele burocrata? Não, você não fez o formulário vermelho antes do azul, então eu não vou te atender. Gente, se você puder, não é dar um jeitinho, não fazer gambiarra, não, mas relativizar muitas burocracias. Penso que é o papel do servidor. Observância do Código de Ética e Conduta, também não sei porque está aqui, mas enfim, está aqui. Diretriz. Nossa, tem bastante coisa, né? Diretriz. Aplicação de soluções tecnológicas, visam simplificar também. Utilização de linguagem simples. Gente, adianta eu, enquanto procurador, vou atender um cidadão simples, começar a jogar um juridiquês na cara dele? Eu vou prestar bem o meu serviço? Ou eu vou elaborar um parecer, a nova lei de licitações mudou isso. Vou elaborar um parecer jurídico, aonde eu vou verborragiar todo ele, só juridiquês, que ninguém vai entender. Só que esse parecer é para o presidente tomar uma decisão se ele homologa ou não a licitação. O presidente chileno ele vai entender? A nova lei de licitações vem falar, o parecer jurídico tem que ser em linguagem acessível. Aqui, no tete a tete, como é que você vai atender a pessoa? Você tem que, a comunicação é uma via de mão dupla, você tem que falar e ser atendido. O prestador de serviço público, ele tem que entender que às vezes a pessoa que está diante dele não tem o grau de instrução dele. Ele tem que se fazer entender. O médico, por exemplo, vai explicar alguma coisa para o paciente, hã? E aí, doutor, isso quer dizer que eu vou morrer semana que vem? Ou isso é de comer? Não dá, cara, você tem que se fazer entender. Tá? Comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado, obrigação também. Vai cortar a luz? Vai, então, mas tem que avisar.
A taxa de ligação não vai ser devida se você não cumprir a formalidade ali e tal. Diretrizes são isso. Direito do usuário. Basicamente o desdobramento daquilo. Gente, meio-dia, vamos almoçar e depois a gente continua daqui? Aí a gente dá um gásinho, porque à tarde tem bastante coisa. Tá? Meio-dia em Brasólia, pessoal que está à tarde, 2 horas a gente está de volta. Obrigado. Vamos lá.